Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre o projeto que acaba com o licenciamento ambiental no Brasil. O projeto de lei que foi aprovado ontem à noite, na calada da noite, na madrugada, na Câmara dos Deputados, por 300 votos a 122, com o apoio do Centrão, dos bolsonaristas, e ele já está sendo chamado de a pior de todas as boiadas. Lembra daquela fala do antiministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles? A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. Pois é, esse projeto de lei 3729 de 2004, aprovada ontem na Câmara, destrói a proteção ao meio ambiente no país e é um grande retrocesso. Na verdade, esse projeto era de 2004, mas o que foi aprovado ontem é o substitutivo do deputado Nery Geller, do PP do Mato Grosso. E esse PL restringe, enfraquece, em alguns casos, extingue a necessidade de licenciamento ambiental. Hoje de manhã, hoje é quinta-feira, dia 13 de maio, os deputados votaram alguns destaques apresentados por parlamentares da oposição que tentavam reduzir os danos desse projeto de lei, mas todos foram rejeitados. Agora essa proposta segue para votação no Senado e depois deve ser, sem dúvidas, ou alguém duvida, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Isto é, se a sociedade se mobilizar, ainda pode tentar barrar essa aprovação no Senado. O que muda com esse substitutivo? Não precisarão mais de licença ambiental obras de saneamento básico, de manutenção em estradas e portos, de distribuição de energia elétrica com baixa tensão, de manutenção e melhoramento de infraestrutura e instalações pré-existentes, como dragagens, entre outras atividades econômicas, pecuária, por exemplo. O projeto de lei ainda cria licença ambiental única, que é uma espécie de licenciamento autodeclaratório, que pode ser feito pela internet, para grande parte dos setores econômicos. O Instituto Socioambiental, eles dizem que o parecer do substitutivo ainda vai permitir que estados e municípios adotem procedimentos próprios de licenciamento. O que isso vai implicar? Vai abrir caminho para uma disputa para quem tem a regra menos restritiva para atrair investimentos em empresas. Então, por exemplo, vem para cá, para o meu estado, que aqui pode tudo. Aqui liberou geral. Então, isso é mais um dano desse substitutivo, que ainda traz grandes danos para indígenas e quilombolas. O Instituto Socioambiental prevê que 297 terras indígenas, 41% do total de áreas com processos de demarcação já abertos na FUNAI, serão desconsideradas para efeitos de licenciamento, que inclui avaliação, prevenção e compensação de impactos socioambientais de empreendimentos econômicos. Isso porque o texto desse deputado, Geller, prevê o licenciamento apenas para territórios já homologados, ou seja, somente territórios que tiveram demarcação concluída ou com restrição de uso para grupos indígenas isolados. Algo semelhante vai acontecer também nos territórios quilombolas, porque, de acordo com esse substitutivo, somente as áreas com processo de titulação concluído fariam jus ao licenciamento. Isso significa que cerca de 84% dos mais de 1.770 processos de oficialização de quilombos já iniciados no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, seriam excluídos da análise dos órgãos ambientais. Para Luísa Lima, que é assessora de políticas públicas do Greenpeace, é uma afronta à sociedade brasileira a aprovação desse projeto de lei dessa forma. Ela diz que enquanto o país vive no caos em que se encontra, os deputados aprovam um projeto que vai gerar insegurança jurídica, ampliar a distribuição das florestas, as ameaças aos povos indígenas, quilombolas e também unidades de conservação. Ela diz que é uma demonstração clara de que a maior parte dos deputados segue a cartilha do governo Bolsonaro e vê a pandemia como uma oportunidade para passar a boiada, como disse o Salles lá naquela reunião de abril de 2020. E visa atender a quem?
interesses particulares e do agronegócio, para Luísa Lima, do Greenpeace. Para o deputado federal Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, ao acabar com o licenciamento ambiental, o projeto é um duro ataque ao meio ambiente e à imagem do nosso país no exterior. Ele diz que é um retrocesso vergonhoso na votação dos destaques desta quinta, que tentavam minimizar os danos causados por esse projeto de lei, por essa proposta. Ele disse que não tem nada a ver com o projeto original de 2004, que tinha sido apresentado pelo então deputado Luciano Zica. Diz que é o oposto do que ele queria naquela época, porque ele pretendia unificar nacionalmente a legislação sobre licenciamento ambiental, mas é justamente o contrário do que ele pretendia, o que se apresentou agora nesse substitutivo. O deputado federal Nilton Tato, do PT São Paulo, diz que esse projeto é o PL da devastação, e que não tem nada a ver com o que foi apresentado em 2004, que pretendia justamente universalizar os processos da celeridade e proteger o meio ambiente. E diz que não houve discussão com a sociedade. Você pode pensar, se foi apresentado em 2004, estamos em 2021, quantos anos de discussão? Não, na verdade, esse substitutivo chegou para os deputados na semana passada. E hoje já temos aí aprovado na Câmara. O Jamil Chad, do UOL, diz que essa extinção do licenciamento no Brasil ainda é prejudicial para um acordo comercial entre o Mercosul com a União Europeia e deixa ainda mais distante esse acordo e ameaça aprofundar ainda mais a condição do Brasil classificado como um pária ambiental. Diz ele que essa é a avaliação de negociadores, acadêmicos, políticos e diplomatas europeus que cobram um compromisso concreto do governo de Jair Bolsonaro com metas climáticas para permitir que o tratado possa ser ratificado entre o Mercosul e a União Europeia. Pois é, e antes da votação de ontem, 9 ex-ministros do meio ambiente escreveram uma carta onde eles alertavam os perigos que se tratava esse substitutivo. Segundo eles, o texto distorce e fragiliza um dos principais instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, abrindo uma série de exceções ao licenciamento de inúmeras atividades econômicas e à aplicação de instrumentos fundamentais para o licenciamento, de forma a praticamente criar um regime geral de exceção ao licenciamento, com forte ênfase ao autolicenciamento, uma novidade até então sequer debatida com a sociedade. Pois é, pessoal, se com a legislação ambiental atual o Brasil já não conseguiu resolver diversos crimes e impactos ambientais, imagine com essas novas mudanças. É só lembrar de Brumadinho, Mariana, que segundo o deputado federal Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, que coordena a Frente Ambientalista do Congresso, seriam 2 obras da Vale que estariam classificadas como licenças autodeclaratórias. Outro exemplo de obra que não seria necessário licenciamento se esse projeto de lei estivesse valendo é um viaduto vegetado construído na BR-101, no interior do Rio de Janeiro, que é considerado um marco na conservação da biodiversidade do país. Graças ao licenciamento ambiental, foram adotadas diversas medidas para salvar o mico-leão-dourado de extinção. A empresa que queria duplicar essa rodovia teve que fazer esse viaduto como uma compensação ambiental. E esse viaduto, com espécies nativas de Mata Atlântica, ele funciona como uma ponte que serve para conectar a reserva biológica Poço das Antas, um dos principais habitats do mico-leão-dourado, à área de proteção ambiental do Rio São João, mico-leão-dourado. Se tivesse valendo essa nova lei, era só tratorar e fazer o asfalto, já que as estradas não precisarão mais de licenciamento. Pois é, esse projeto é uma afronta também ao artigo 225 da Constituição Federal, que prevê que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Após a tramitação no Senado e sanção presidencial, se a sociedade não conseguisse mobilizar para barrar, para derrotar esse projeto de lei, só vai restar recorrer ao Supremo Tribunal Federal, já que se trata de uma lei inconstitucional.
Então, para isso, pessoal, vamos todos nos mobilizar para evitar que esse projeto de lei passe dessa forma no Senado. Afinal, para quem interessa acabar com os licenciamentos ambientais? A quem interessa essa iniciativa? É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e acompanhe as notícias em portalveg.com.br.